uma pesquisa há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, mas que serve para todos nós também, mostra que a medida, por exemplo, na questão de adultério, de traição no casamento, mostra que à medida que a classe social da pessoa ela vai subindo, as tentações sexuais na vida dela também sobem. Porque à medida que ela tem mais dinheiro, ela começa a ter mais tentações na sua vida. E na verdade, a gente quando prospera na nossa vida, nós temos que cuidar de várias coisas em nossa vida, para que a gente não termine a nossa vida de uma maneira triste. Eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso conhecer mais ao Senhor. Então você começa a marcar alguns encontros com Deus. Eu sei que você pode orar durante o dia, você pode orar no carro, você pode orar no metrô, você pode orar tomando banho, mas você começa a marcar alguns horários e falar: puxa, eu vou começar a pôr o despertador lá para me lembrar, eu estou acordado esse horário, mas 11 horas da noite, eu vou pôr lá o meu relógio, o meu celular lá, despertar, 11 horas, é aquele momento que eu quero buscar ao Senhor, eu quero ir para um quarto sozinho, eu quero ir lá para a sala sozinho, para orar e buscar a Deus e conhecer mais a Deus. Meu amado, eu garanto para você que se você fizer isto, a sua vida vai mudar radicalmente, radicalmente. Quando a gente resolve buscar ao Senhor, é uma decisão que nós temos. Porque a Bíblia diz no versículo 16 que divulgou-se a sua fama para muito longe, até que se tornou forte. E no versículo 16 diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Se tornou importante. E o problema não é se tornar importante. O problema está na palavra coração. Coração. O problema não é ter muito ou ser importante, mas é o que você vai deixar que entre no seu coração. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A soberba, a arrogância, ela vem antes da ruína. E foi isso que aconteceu com ele. Porque ele se tornou tão poderoso e a sua fama correu para tão longe, de que ele se achou grande demais. E o problema é o que Paulo fala, é pensar além do que convém. Querido, a verdadeira grandeza diante de Deus é em nós entendermos e nós pensarmos de nós mesmos com humildade, com moderação. Porque às vezes a pessoa ela é tão cercada por outros, e tão paparicada, e tão cuidada, que ele vai chegar em um lugar, ele é VIP em todo lugar que ele vai, e as pessoas abrem as portas para ele, o nome dele abre portas, e coisas assim. E às vezes o ser humano começa a achar-se melhor do que os outros, ou maior do que as outras pessoas, pelo poder que ele tem, pela posição que ele tem, pelo dinheiro que ele tem. E aos olhos de Deus, isto é o passo, não é o dinheiro, não é a posição, mas o que ele deixa entrar no seu coração, é o passo para a ruína. E foi o que levou à ruína este homem de Deus, um homem de Deus, que levou à ruína. Porque isso aí atinge todos os seres humanos. Todos nós somos propensos ao orgulho. Todos nós somos propensos a gostar que o nosso nome apareça em algum lugar. Olha o meu nome no jornal. Todos nós somos seres humanos, gostamos de ser reconhecidos pelas pessoas. O problema das coisas é onde está o nosso coração. Não é o fato de pessoas reconhecerem você ou admirarem você, mas é como você se vê. Não que você se diminua, mas qual é a visão que a gente tem da gente? Porque a gente vê na época mesmo de política,
Todos se aproximam do rei, mas ninguém repreende o rei. E quando necessário, o rei precisa ser repreendido também. Eu quase não assisto filme, mas eu, assim, em avião, viagem longa, eu às vezes assisto algum filme. Aí eu pus lá para assistir um filme, procurando o que teria de filme. Eu vi um lá, a história de Tammy Faye. Tammy Faye, eu os conheci nos Estados Unidos. Ela era a esposa da Jane Baker, que teve o PTL lá, Praise the Lord, um programa muito conhecido nos Estados Unidos. Eu recebia vídeos aqui de irmãos dos Estados Unidos que gravavam na televisão. Na época a gente não tinha acesso, né? A gente não tinha internet, nada disso. E tinha irmãos nos Estados Unidos que gravavam os programas de televisão, mandavam em fita cassete. Eu recebia fitas cassetes aqui para mim assistir na minha casa. E eles tiveram um programa lá por 11 anos, enfim, na TV americana. Eu assistia, falei, poxa, a vida dela é triste, ela morreu de câncer alguns anos atrás, mas é uma história triste, de um casal que quis fazer a obra de Deus, começou de uma maneira tão simples, mas terminou de uma maneira tão trágica, não é? Contei para vocês, o Jim Baker depois foi processado nos Estados Unidos, condenado à prisão de vários anos. Hoje ele está solto, está vivo ainda, mas enfim. Eu falei para vocês de um livro chamado Orgulho Fatal, tem em português, de Richard Doherty. E ele coloca a sua história lá, ele morreu alguns anos atrás também. Ele coloca a sua história lá de que ele era um pastor de uma igreja lá em Illinois, uma igreja pequena. Deus o abençoou, ele foi crescendo no ministério, se tornou superintendente da Assembleia de Deus lá no estado dele, enfim, deixou o pastorado para ser um dos cabeças lá desse ministério Praise the Lord, que tinha um canal de televisão, que era o programa de maior audiência nos Estados Unidos, no meio evangélico, e eles foram condenados lá nos Estados Unidos por causa de dinheiro, esse tipo de coisa. Ele foi preso, ficou na Flórida, lá preso alguns anos, foi condenado. Ele estava com câncer, e ele falou que ele foi repreendido, aquele do Desafio Jovem, como é o nome dele? Enfim, que fundou o Desafio Jovem lá em Nova York, do Foge, Nick Foge, lá, enfim. David Wilkerson, um homem de Deus, várias vezes mandou mensagens para eles, dizendo para eles, se arrependam do que vocês estão fazendo, porque senão vocês vão cair deste lugar. A maneira como eles lidavam com dinheiro, que pediam dinheiro e falavam de dinheiro o tempo inteiro, dinheiro. E David Wilkerson os repreendeu várias vezes, até quando eles caíram realmente, e ele estava preso. Ele falou o seguinte, o meu único desejo, às vezes quando eu entrava na cela, minha oração era, Senhor, eu queria, se eu pudesse voltar no tempo, eu queria ser aquele jovem que eu era lá, com o coração cheio de desejo em te servir, em te buscar, mas às vezes as coisas da vida acabam roubando o coração das pessoas. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, meu amado, guarda o teu coração. A soberba precede a ruína. Você achar que é melhor do que alguém, você achar que é mais do que alguém, você achar que é grande, porque Deus abençoou você e te prosperou e te deu, e você achar que foi por tua causa, porque você é importante, queridos, é um passo para a queda, é um passo para a ruína. Pastor tem que servir as pessoas. Amém, que tem pessoas, irmãos, que sempre querem nos servir, irmãos, às vezes nos traz água, mas nós, pastores, temos que servir vocês e levar água para vocês também. Pastor tem que tomar cuidado quando todos só o elogiam à sua volta, e abre a porta do carro, e fecha a porta do carro, e é isto, e aquilo, e aquilo. Porque pastor é igual todo mundo. Pastor é uma ovelha igual todas as ovelhas. Simplesmente ele está ali no lugar para ensinar a Bíblia, e abençoar, e pastorear, ou cuidar do rebanho de Deus. Não é o nosso rebanho. A Bíblia diz em Pedro, o rebanho de Deus. Aprenda com a história, porque quem não aprende com a história comete os mesmos erros.
Saul, o primeiro rei de Israel, foi rejeitado porque ele ofereceu lá o sacrifício. E quando Samuel chegou, que deveria oferecer o sacrifício, Saul falou: os filisteus estavam cercando, o povo estava indo embora, então eu resolvi oferecer o sacrifício. E foi rejeitado por causa disto. Deus vai dar avisos para nós, antes da queda. Antes da queda, sempre vem avisos, sempre vem advertências. Sempre algumas coisas acontecem antes para abrir os nossos olhos. Às vezes as pessoas têm algum problema na sua vida e elas não percebem que às vezes aquilo é apenas um aviso de uma tragédia maior que pode vir, que ela deveria prestar atenção e se voltar para Deus enquanto ela tem tempo para se voltar para Deus.